Boa noite, gente. Desculpa aí os percalços aqui. Tava tendo algum probleminha técnico de conexão com o nosso Instagram. Clarissa, boa noite, seja bem-vinda. Nossa, que loucura. Flavinha, Sueli, boa noite, sejam bem-vindas. Solange, gente, não consegui nem tirar o áudio aqui baixar o volume do celular, espero que ninguém toque. Dani Limas, Regina, boa noite, gratidão pela presença. Que loucura, não estava conseguindo conectar, estava dando uns delay aqui. Vamos ver se está fluindo bem agora, porque estava estranho. Coisas do Instagram, gente, coisas do Instagram, não é fácil não, né? Não é fácil. Ari, boa noite, Helena, boa noite. Vamos ver se está fluindo bem aqui. Acho que tá. Tá sim, agora está. Ufa. Tá normal, né? Uns delay aí. Eu tava com o meu Instagram desatualizado. Ontem tava dando um probleminha. Sem som, Ari? Não, tá com som. Uns delay aí. Eu tava com o meu Instagram desatualizado. Tá com som sim, Ari. Está com som. Gente, que loucura. Me desculpem, né? Essas conexões tem uns probleminhas técnicos, né? Vou mandar os aviãozinhos rapidamente. Se alguém puder escrever para o Ari que está com som sim, Ari, viu? É que às vezes a gente precisa apertar um botãozinho do lado. Eu também, às vezes o meu aqui fica sem som. Vou ver, poxa, por que está sem som? Eu não ativei o som do meu celular. Acontece muito, viu, Ari? Acontece com todos nós, acontece nas melhores famílias. Mas que loucura, gente. Nossa. Mas tudo bem, tudo bem. Agora acho que a gente está atualizado o Instagram, então acho que vai fluir bem. Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. Então hoje nós estamos no capítulo 24 do livro Nos Albores da Imortalidade. E enquanto vocês vão chegando aí, eu vou passar uns recados. Os recados agora de final de ano, que nós vamos fazer uma pausa. Mas antes da pausa temos várias novidades ainda para falar. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. E vamos lá, deixa eu só mandar uns aviãozinhos rapidamente aqui. 1, 2, 3. Ah, tá bom, né, gente? Tá bom, foi enviado. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Bom, deixa eu tirar o som também agora para dar serenar um pouco. Pronto. Bom, o Marcelo chegou também. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Na próxima segunda-feira teremos uma live especial com a nossa querida Clarissa, ou a Clara, para os mais íntimos. Clarissa, da cidade de Joinville, vai estar conosco conversando sobre a palestra 16 das palestras do Jerônimo Mendonça. Boa noite, Silvia. Gratidão pela presença. Seja bem-vinda, sinta-se abraçada. Que bom que você está aqui. Então, na próxima segunda-feira, teremos a nossa querida Clarissa, que vai estar comentando conosco uma das palestras de Jerônimo Mendonça, que é a palestra 16. Né? Palestra 16, que vai estar conosco. Então, a Clarissa vai estar no dia 18 de dezembro, segunda-feira, 22 horas, encerrando o projeto das palestras de Jerônimo Mendonça, tá? Finalizando este ano as palestras de Jerônimo Mendonça. E a Clara faz um trabalho maravilhoso para nós, pois ela faz a transcrição das palestras e facilita muito o nosso bate-papo sobre aquilo que o Jerônimo nos trouxe. No dia 19, terça-feira, encerrando o livro Escalada de Luz, nós vamos ter a presença de Ana Paula, da cidade de Ituiutaba, hoje residindo em Uberlândia, e vai falar para nós quem é Jerônimo Mendonça. A Clara abriu e fechou o projeto perfeitamente e trabalhou arduamente no projeto, Clara. Com certeza. Não fosse você, nós estaríamos aí perdidos em tantas observações pontuais do Jerônimo. Na quarta-feira, nós faremos a última live do livro Nos Albores da Imortalidade deste ano. Gleison, Neuza, boa noite, sejam bem-vindos. Então, a última live deste ano Nos Albores da Imortalidade, com o capítulo 25, No Limiar da Reencarnação.
E nós não teremos live nem no dia 25, que é o dia de Natal, nem o dia 26. Mas no dia 27 teremos uma live especial daquele projeto novo que nós estamos dando startamos recentemente, que é o projeto Reflexões. E nós vamos ter a presença da nossa querida amiga Dani Lima, que vai conversar conosco no dia 27, uma quarta-feira, 22 horas, sobre solidão. Aí nós vamos fazer uma pausa do dia 28 e vamos retornar na segunda-feira, no dia 8 de janeiro. Então, do dia 28 de de 28 de dezembro até 7 de janeiro nós não teremos live. Retornaremos no dia 8 e aí eu venho com uma nova programação aí, como eu já tenho anunciado para vocês. Nós vamos estar trabalhando às segundas-feiras, depois do dia 15, tá? Depois do dia 15, pois no dia 8 vamos ter pois do dia 8 nós vamos ter uma live especial também do Reflexões. E então a partir do dia 15 de janeiro começamos um projeto novo chamado Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, que vão ser toda segunda-feira. Às quartas-feiras vamos mantê-los nos albores da imortalidade, tá? Quartas-feiras. Então o que vai acontecer? A partir do dia 15 de janeiro, as nossas lives vão ser às segundas e quartas-feiras, pois eu vou estar fazendo uma atividade às terças-feiras que vai ficar difícil para eu conseguir conciliar o horário com as lives que nós fazemos às 22 horas. Mas já estamos conversando com algumas pessoas queridas, quem sabe, para vir ocupar o horário das terças-feiras às 22 horas, tá? Mas até o dia 9 de janeiro continuamos normal nas terças-feiras. Somente a partir do dia 15 de janeiro, nós vamos então passar a fazer lives às segundas e quartas-feiras. Segundas-feiras com o livro Casos e Causos de Jerônimo Mendonça e às quartas-feiras com os albores da imortalidade. Deixa eu fixar o comentário aqui que estou falando bastante. Hoje estou bem ansioso, eu acho. Também com tanta coisa para pensar, né? Não é fácil. Visita iluminada nos albores da imortalidade. Bom, vocês devem lembrar, né? Vocês devem lembrar que na última semana, quando Jerônimo voltou à colônia espiritual, depois de fazer aquela incursão ao nosso querido... como que chamava? Era Gervásio? Gervásio. Depois de fazer uma visita a Gervásio, ele retorna à colônia espiritual e nesta colônia, Herculano Pires faz uma breve e singela preleção, trazendo a reflexão dos trabalhadores da seara espírita, quão importante é para que se faça um trabalho de levar o Consolador prometido a muitos e muitos rincões. E terminada esta preleção de Herculano Pires, um belíssimo coral de crianças entrou pelo ambiente, numa luminosidade fantástica, maravilhosa, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Boa noite, Ocimara, seja bem-vinda. Olha, vocês podem ficar conversando, fiquem à vontade, é uma alegria que vocês conversem, só que agora eu não vou conseguir ler os comentários, tá? E nem cumprimentar quem está chegando agora, pois agora nós vamos ler o capítulo 24, intitulado Visita Iluminada. Quem que é esta visita iluminada e onde foi esta visita, né? Então vamos lá. Logo após a preleção de Herculano Pires, ainda no recinto, encontramos um dos irmãos que nos acompanhou junto à família, cuja assistência espiritual nos estava proporcionando aprendizagem. Relatou-nos que outros tarefeiros mantinham o amparo. O irmão revoltado que vagava pelas ruas, como previsto pelo benfeitor, tentara novo ataque àquele lar. Desequilibrando, angariou outros companheiros para atingir os objetivos nefastos.
Todavia, foi elucidado quanto às novas condições mentais da irmã enferma. Havia chegado o tempo em que deveria se desligar do que o prendia. Melhor seria que se colaborasse, pois naquele recinto não encontraria sintonia para a exploração energética. Após relutar um pouco, dispersou os comparsas e seguiu os mentores até um posto de atendimento. Tudo se mantinha como planejado. Em breve tempo, o grupo de trabalho tornaria a visitação, pois permaneciam amparados pelos mensageiros da casa espírita a que se vinculavam. Ao ouvirmos tal relato, alegramo-nos e agradecemos. Havia tanta liberdade para abraçar as oportunidades de serviço que vislumbrávamos um novo campo de ação. Bom saber que o lar humilde estava protegido. Lembramo-nos instantaneamente de Gervásio, no solar de recolhimento, próximo à nossa querida Ituiutaba. Quem sabe, estando mais próximos, conseguiríamos, por minutos que fossem, visitar a nossa terra amada e rever afetos. A saudade que sentíamos não provinha do apego, pois não causava sofrimento de maneira alguma. O contato com os que amamos, sempre que possível, é dínamo gerador de forças inimagináveis, capaz de nos reabastecer o coração por muito tempo. Vou fazer uma pausa aqui seguindo a metodologia da Flavinha, pois eu achei interessante como ela fez a abordagem da leitura. Bom, aqueles que estão nos acompanhando nas leituras sabem que houve um chamado do plano espiritual, ao plano espiritual, por meio de uma prece de um senhor para a intercessão de sua filha. A filha dele estava com problemas de saúde e ele fez uma prece humilde e singela que chegou ao plano espiritual e aonde estava inclusive Jerônimo Mendonça estagiando, que foi chamado a dar o socorro, para participar daquele socorro àquela família necessitada. Com base nisso, o que aconteceu? Perceberam que havia um processo obsessivo em curso. Havia um processo obsessivo em curso naquela família. E fizeram todo o trabalho para acolhimento daqueles irmãos que estavam perturbando o ambiente espiritual, levaram aqueles irmãos encarnados também à casa espírita, fizeram toda uma triangulação para que eles pudessem, chegar até aquela família. E quão importante foi todo esse trabalho arregimentado pela espiritualidade superior para que levassem esta família até a casa espírita e eles começassem a receber auxílio espiritual. Consequentemente, modificou-se o plano vibratório daquela casa. E eram 3 espíritos obsessores junto àquele lar. 2 haviam sido resgatados e levados para uma ala de tratamento espiritual, 2 desses irmãos. E um deles, porém, renitente no mal, não gostou do que tinha acontecido e começou a tentar arregimentar novos companheiros para continuar a investida naquele lar. E nesse período Jerônimo se afastou, Se afastou para fazer o atendimento a Gervásio, um companheiro da região ali próximo a Ituiutaba. E nesse atendimento, Jerônimo não ficou sabendo o que estava acontecendo ali na residência daquela família. E eles vieram trazer essa notícia, que depois, enquanto Jerônimo estava lá na colônia espiritual e também fazendo atendimento a Gervásio, aqueles irmãos tinham sido socorridos e o outro foi acolhido e encaminhado. E dizendo a ele que aquela casa já não tinha mais sintonia espiritual para suas investidas, pois não havia mais sintonia espiritual, as vibrações estavam diferentes, então não havia mais como ele assediar aquela família. Veja como é importante nós termos esta reflexão a respeito das nossos pensamentos, da nossa carga energética, pois podemos atrair sim espíritos inferiores para junto de nós.
Só que ele ficou feliz, Jerônimo ficou feliz em saber que essa família estava assistida. E ouvindo tudo que os mentores colocaram ali para ele, ele se sentiu envolvido, né, lembrou de Gervásio, naquele atendimento, tudo mais, e sentiu uma saudade prazerosa de Ituiutaba, né, Helena? Uma saudade prazerosa de Ituiutaba, de tantos amigos. Só que ele coloca com uma forma muito interessante, que a saudade que sentíamos não provinha do apego, não nos causava sofrimento. De maneira alguma. O contato com os que amamos, sempre que possível, é dínamo gerador de forças inimagináveis, capaz de nos reabastecer o coração por muito tempo. Então vejam, o Jerônimo estava com saudade sim. Ituiutaba é lindo. Olha, a Helena está convidando para fazermos uma excursão em Ituiutaba. Depois do carnaval, né, Helena? Porque aí as crianças já voltaram para a creche, para as aulas, então fica até mais prazeroso. Então, o que acontece? Ele coloca que o contato com os entes queridos, quão importante é do plano espiritual, pois é como um dínamo gerador de forças a trazer uma suavidade energética, né? Bom, seguindo então agora a história. Tão logo deixamos o pavilhão, onde assistimos à belíssima explanação, caminhamos até o benfeitor responsável pelo nosso estágio. Pediríamos a permissão para continuar o trabalho junto ao amigo desesperançado, aqui no caso Gervásio. Quiçá ele desse orientação sobre o caso. Opa, gente, perdão. Deus do céu, onde que está? Perdi. Ai, tirei o marcador. Chego lá, gente. Volto aqui, já volto lá aqui de novo. Bom, achei. Vamos voltar de novo. Tão logo deixamos o pavilhão, onde assistíamos à belíssima explanação, caminhamos até o benfeitor responsável por nosso estágio. Pediríamos a permissão para continuar o trabalho junto ao amigo desesperançado. Quiçá ele nos desse orientação sobre o caso. Todavia, antes mesmo de pronunciarmos uma só palavra, disse-nos o mentor: quando voltar, traga notícias do pouso do amanhecer. Confessamos que suas palavras, além de felicidade, causaram-nos surpresa. Ele captara telepaticamente o nosso pedido para nos ausentar da colônia, contudo, sua capacidade de desvendar nosso coração e ler nele a saudade que sentíamos causou-nos maior impacto. Essa permissão era muito importante, pois participávamos de um programa e, nessa condição de aprendiz, permanecíamos em um controle disciplinar mais rígido. Assim, prosseguíamos junto a uma pequena comitiva até as proximidades da querida cidade, e, estando tão próximos, rumamos primeiramente para o pouso do amanhecer. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Gente, emocionante, a gente fica até arrepiado aqui de imaginar a cena, Jerônimo pedindo para que ele pudesse, em pensamento, visitar o pouso do amanhecer, visitar Ituiutaba no socorro a Gervásio, quando o mentor, captando o seu pensamento, falou para ele: quando voltar, traga notícias do pouso do amanhecer. O que é o pouso do amanhecer? É o lar espírita que o Jerônimo fundou enquanto encarnado, que era a menina dos olhos dele, pois era uma coisa... ele sempre teve muito amor, muito carinho pelo pouso do amanhecer, né? E aqui tem uma explicação que fala: o lar espírita Pouso do Amanhecer foi inaugurado em 1981 na cidade de Ituiutaba. Construído por Jerônimo Mendonça e sua equipe, funciona como creche desde então,
acolhendo mais de 200 crianças anualmente. Ai, gente, que coisa louca, né? Que coisa mesmo. Então aí ele ficou, né? Ele ficou assim encantado, né? Porque teve a oportunidade de estar em Ituiutaba e chegar ao pouso do amanhecer. Agora, olha que lindo daqui para frente para vocês prestarem atenção. Continua Jerônimo dizendo, né? Ao chegarmos de mansinho, como o passarinho que torna o ninho de amor, emocionamo-nos. Adentramos pelo alto do pátio central e vieram como que nos saudar as vibrações das crianças, semelhantes a bolhas de sabão, em tonalidades brancas e azulíneas, proporcionando acolhida sem igual. Justamente naquele momento em que chegávamos como se tivéssemos marcado o doce encontro pelos fios dourados do coração, a dileta amiga Márcia França intuitivamente lembrava-se de nós em oração, junto às crianças e professoras no refeitório. Enquanto aguardávamos que terminasse a prece comovente, cercamos a companhia num complexo carinhoso, como há muito desejávamos. A irmã, quase às lágrimas pela saudade, rogava a Deus força para vencer os obstáculos relativos à manutenção da creche. Começamos a conversar diretamente com ela, fortalecendo sua fé. Estávamos ali justamente a fim de acalmar qualquer incerteza, pois os recursos divinos chegariam todos os dias. Os mananciais do alto jamais estancam, ainda mais para a comunidade de um trabalho realizado com tanto suor e com as fibras mais delicadas do coração. O medo, nesses momentos, fulgura qual faísca atiçada em mato seco, e é preciso ter a certeza dos recursos divinos nas obras do bem. Fazer uma pausa novamente aqui, dizer a vocês aqui, imagine então Jerônimo, né, chegando ao pouso do amanhecer, de mansinho, como ele fala assim, como um passarinho que torna um ninho de amor. E aí, quando ele chegou entrando pelo pátio central, ele recebeu as emanações fluídicas espirituais das vibrações das preces das crianças, como forma de bolhas de sabão em tons brancos e azulíneos. E foi emocionante porque ele falou assim, ele começou a perceber, né, como se tivesse marcado o encontro com nada mais, nada menos, com a Márcia França, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, que já tivemos com ela aqui, já trouxemos a Márcia, inclusive, no início desse projeto. E a Márcia França, que diz aqui, nasceu em 1945 em Ituiutaba, fundadora e diretora do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E nesse momento, né? Ele, como que eu poderia para dizer a vocês? A Márcia começou praticamente a chorar de emoção, pois ele começou a conversar com ela. E tamanha foi a emoção da Márcia, né, que envolvida talvez nessas vibrações do Jerônimo, depois das preces das crianças, e o Jerônimo falou que naquele momento, porque toda manhã, antes de começar as atividades na creche, boa noite Dani, seja bem-vinda, eles fazem a oração. Eles fazem oração e eles cantam, as crianças cantam a música que eles falam assim, tio G, nós gostamos de você. E eles falam gritando, né, que as crianças é um ninho de passarinhos ali todo em alvoroço. E o Jerônimo chegando então, né, disse que a Márcia estava às lágrimas com essa emoção e pedia a Deus força, né, porque sabia da dificuldade de manter esse projeto para atender 200 crianças, mais de 200 crianças, e sempre na dúvida, porque os recursos são poucos, muitas bocas para alimentar, e ficava talvez ali pensando nas dificuldades para conseguir, né?
E aí o Jerônimo intuitivamente diz a ela que os mananciais do alto jamais estancam, ainda mais para a continuidade de um trabalho realizado com tanto suor e com as fibras mais delicadas do coração. Tenha certeza, quando você está num trabalho do bem, trazendo boas coisas para as pessoas necessitadas, os recursos financeiros nunca faltam. Nunca faltam. Chega de um jeito ou de outro. Ariovaldo, do Instituto Eurípides aqui de Araraquara, contou-nos já histórias impressionantes que de repente você nem acredita de onde vem o recurso, mas chega. E o Jerônimo coloca para nós que temos um trabalho a fazer esta frase que é muito marcante. O medo nesses momentos figura como faísca atiçada em mato seco. É preciso ter a certeza dos recursos divinos nas obras do bem. Então, olha, fé. Quando nós temos fé, tenhamos a certeza que Deus está cuidando de tudo. E nós não precisamos ficar preocupados. Continuando então a história, a Márcia pôs-se a cantar alegremente com as crianças e continuávamos encorajando as outras companheiras de jornada, abraçando cada uma das colaboradoras que, entretida em suas ocupações, tornavam o dia dos pequenos mais e mais feliz. Todos levariam daqueles eflúvios para si e seus lares. Enlaçamos amorosamente a nossa amada mestra, Dona Terezinha, as queridas Dalva, Bete e Marina, como também outros irmãos que visitavam a alegre festa das crianças. Fazer uma pausa aqui também para explicar quem são essas pessoas. Maria Terezinha Vilela de Carvalho, na época era encarnada, quando Jerônimo visitou o lar espírita, nasceu em 1929 e desencarnou em 2008, natural de Ituiutaba, trabalhadora do lar espírita Pouso do Amanhecer. Custódia Dalva Fernandes do Nascimento, nasceu em 41 e desencarnou em 2009, natural de Juiz de Fora, trabalhadora do lar espírita Pouso do Amanhecer. Elizabeth Pereira dos Santos Martins, nasceu em 1952 em Ituiutaba, fundadora também do lar espírita Pouso do Amanhecer e trabalha também, já foi presidente muitas vezes do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fundado pelo Jerônimo Mendonça. Marina Parreira de Almeida Pereira, nasceu em 1944, natural de Capinópolis, Minas Gerais, trabalhadora do lar espírita Pouso do Amanhecer, que é a mãe de Ana Paula, que vai estar conosco na próxima terça-feira. Então, enquanto o Jerônimo, a Márcia estava cantando com as crianças, o Jerônimo visitava essas trabalhadoras do lar espírita e, elevado pela prece, pela vibração, trazia energias salutares para eles e que seria dirigido também aos seus lares. Continuando então a história, inquirimos aos auxiliares espirituais sobre as necessidades dos trabalhadores do Pouso do Amanhecer, procurando verificar em loco quanto à proteção às professoras e aos demais servidores. Nessa tarde memorável, conversamos com os colaboradores de nosso plano, que, em vai e vem pelos diversos departamentos, em auxílio valoroso às crianças e aos seus familiares, movimentavam o ambiente e as cercanias. Sentíamos estar em uma grande colmeia de trabalhadores do Cristo. Então vejam que interessante, mais uma pausa aqui, porque realmente esse capítulo comporta essas pausas, que interessante é isso daqui, pois ele chega, conversar com os trabalhadores espirituais que dão toda assistência ao lar espírita Pouso do Amanhecer. Então, quando a gente fala que numa casa espírita tem uma pleiade de trabalhadores espirituais auxiliando os trabalhos dos encarnados, no atendimento e socorro de encarnados e desencarnados, também numa entidade dessa, como uma creche, como um asilo, um orfanato, há uma equipe de trabalhadores espirituais enorme. E o Jerônimo falou que se sentia como se tivesse uma verdadeira colmeia de trabalhadores
com tantos e tantas pessoas auxiliando aqui numa grande colmeia de trabalhadores do Cristo. E continuando então dizendo: constatávamos com os irmãos desequilibrados, ligados às crianças ou aos seus familiares, que eram socorridos, bem como eram tratados todos eles. Abraçamos cada um, demonstrando nossa imorredora gratidão e apreço. Continuaríamos sempre juntos. Enfim, sentimos que o amor é capaz de fazer quando nos dispomos a perseverar com Jesus, mesmo entre tantas dificuldades de ordem íntima. Realmente, esse trabalho não era nosso, era do Cristo, muito além de nossas concepções tolas de auxílio. Um dos irmãos responsáveis pela organização geral postava-se bem à porta, já no momento de saída das crianças, e em diálogo amistoso nos esclareceu que o Pouso do Amanhecer era um departamento ligado à Alvorada Nova e à Colônia Verde, conduzindo espiritualmente pela querida irmã Sheila e José Grosso, entre outros amigos da própria localidade, como a amada Maria José Fratari, que organizava um trabalho muito maior relacionado à reencarnação. Acima deles, explicou-nos, perdia-se no infinito os verdadeiros luminares, construtores das instituições de amor sobre a terra, responsáveis junto ao Cristo pela implantação do mundo de regeneração. Após as despedidas, acompanhamos-nos nobres companheiros para a visitação à Colônia Verde. Conheceríamos a sustentação espiritual referente ao Pouso do Amanhecer e aos trabalhos de nossa querida Zezé Fratari, entre outras tarefas do bem. E assim finalizamos o capítulo 24. Vejam que interessante, que nesta visita que Jerônimo fez, nesta visita iluminada, que é ele que veio iluminar, trazer mais uma vez a sua luz ao pouso do amanhecer, agora na condição de espírito, ele conversou inclusive com tantos irmãos que estavam dando assistência e percebia que havia irmãos desequilibrados, ligados às crianças e aos familiares. Pois vejam, se numa família tem alguém em processo obsessivo, naquela casa, muitas vezes acompanha aquela criança ou seus familiares onde eles vão. E havia todo um preparo, toda uma ajuda espiritual para que eles pudessem ser amparados, sobretudo com as crianças, né, de tenra idade. E o Jerônimo foi conversando com esses benfeitores da espiritualidade, e a gente não consegue imaginar, né? Você fala assim, uma creche, que bonito, um monte de crianças alegres, mas a gente não imagina o que tem no plano espiritual. Quantos trabalhadores dando assistência, cuidando ali daquelas crianças para que elas não venham se machucar ou sofrer um assédio de alguma entidade espiritual. Então o preparo é fantástico quando se cuida de uma entidade filantrópica de auxílio a crianças, a idosos, a jovens. Então, às vezes nós olhamos apenas do ponto de vista material e esquecemos do plano espiritual. Infelizmente, irmãos, nós não temos ainda a capacidade de compreender, embora saibamos que a morte não existe, que a vida continua. Tudo isso que a gente sabe, que lê aqui nos livros, parece que fica meio distante para nós dessa realidade. E é importante a gente tomar consciência dessa realidade espiritual, pois, como disse Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. E ele colocou assim uma coisa muito importante também, que um dos irmãos responsáveis pela organização geral, uns irmãos espiritual, no caso, né, do Pouso do Amanhecer, postava-se bem à porta no momento da saída das crianças. E aí, conversando com o Jerônimo, é como se fosse o recepcionista, o mestre cerimônia, alguém que estava ali na porta de entrada do Pouso do Amanhecer no plano espiritual. Flavinha, também faz tempo. Eu já conheci, mas
com Jerônimo Mendonça ainda. Agora eu precisaria conhecer, rever, né? Pois com certeza está muito mudado mesmo da época quando nós fomos lá. E uma coisa que ele veio trazer referência para nós, que esse irmão responsável pela organização geral esclareceu que o Pouso do Amanhecer era um departamento ligado à Alvorada Nova e à Colônia Verde, que era dirigido pela irmã Sheila e José Grosso. Então, às vezes, nós vemos apenas e tão somente uma creche, um asilo, um orfanato. Esquecemos que por trás existe todo um aparato espiritual. Essa história, gente, falo para vocês, ela emociona profundamente, que a gente consegue imaginar que o Jerônimo vai fazer uma descrição assim, para e passo, né, como a gente costuma dizer, a passos lentos, da sua chegada ao Pouso do Amanhecer, quer dizer, a expectativa dele, já desencarnado, para retornar ao Pouso do Amanhecer. Então ele deixou bem claro para nós nesse capítulo que ele não estava ali ligado por sentimento de saudosismo, de perda, de sofrimento, não, de ligação de coração para coração com aqueles amigos queridos, né? Muito bom, muito mesmo. A Flavinha dizendo, mais com essa ligação com a Alvorada Nova que descobrimos no livro. Verdade, verdade mesmo. Gente, esse daqui é um dos capítulos que eu falo assim, é muito interessante, pelo menos para mim, eu digo a vocês, eu que fiz a primeira leitura logo quando eu recebi o livro e fiz uma segunda leitura nesse livro e faço a terceira leitura quando eu venho fazer a leitura com vocês. Parece que eu estou lendo pela primeira vez. Boa noite, Manu, seja bem-vinda. Parece que eu estou lendo pela primeira vez. É engraçado, é interessante como a gente consegue compreender. Por isso que a releitura de um livro é sempre importante. Pois num determinado momento que você lê um livro, você está no estado d'alma. Passado um tempo, anos, você é uma outra pessoa, não é mais a mesma. Então você consegue visualizar, ler um mesmo livro com uma outra visão, com uma outra vertente espiritual. Então é isso, gente. Finalizamos mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Finalizamos o capítulo 24. Semana que vem vamos fazer a leitura do capítulo 25, dia 20, né? Dia 20 de dezembro. Faremos a leitura e o comentário do capítulo 25. Aí, fazendo aquela pausa, como eu falei para vocês, retornaremos no dia 27 de dezembro, uma quarta-feira, 22 horas, para o projeto Reflexões com a nossa querida Dani Lima, que vai falar conosco sobre solidão. Nós vamos bater um papo sobre esse tema tão intrigante nesta época do ano. Até o Vitor, meu filho, falou, pai, mas você vai falar de solidão na época do Natal, de Ano Novo? Eu falei, sim, exatamente. Nós vamos conversar de um tema que muitas pessoas não prestam a devida atenção e se preocupam muito com o Setembro Amarelo, esquecem dos outros meses do ano, sobretudo os meses de festas natalinas. Gente, eu queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês que esteve aqui. Não tive tempo de cumprimentar, vi que vocês se comunicaram, falaram de alguém, vibraremos por essas pessoas que vocês colocaram aí. Temos aí amigos queridos que necessitam das nossas vibrações, como o nosso querido Avelino, como o nosso amigo Ari, com a nossa querida Leninha e a nossa amiga querida especial. Todos vocês são especiais, mas a Silvia, que depois daquele procedimento que ela passou, está aqui conosco, nos acompanhando na live. Gratidão, Silvia, de coração. E o convite que eu fiz à Silvia, mantenho novamente. Então, logo ela esteja em condições, vamos trazer um dia, se a Silvia assim o quiser, fazer um bate-papo conosco aqui, para a gente conhecer um pouco a Silvia, contar um pouco da sua história. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento.
E assim, amigos queridos, convido cada um de vocês, se assim sentir confortável, para suavemente fechar seus olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai relaxando, vai soltando lentamente o ar, relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes desta melodia que eleva o nosso coração às esferas luminosas, indo ao encontro do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, amparando. E a Ele vamos dizer: meu amigo querido, abençoe a cada um de nós que encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe todas aquelas pessoas que nos pediram preces, cujos nomes já nomeamos recentemente, e aqueles que estão em nossos pensamentos. Mentalize aquele irmão necessitado de um socorro, de um lenitivo. Seja um familiar, seja um amigo, seja um conhecido. Rogue a espiritualidade maior que possa amparar este irmão, trazendo equilíbrio espiritual, saúde física, saúde do corpo e da alma, para que possa estar em paz, em harmonia, em equilíbrio com as forças da natureza. Rogamos, Mestre, que possa olhar pelos irmãos em guerra, irmãos em desentendimentos, irmãos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar, irmãos que se encontram reclusos em asilos, orfanatos ou prisões. Que a sua mão amiga possa amparar cada um desses corações. Rogamos, Mestre, permitindo que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa derramar sobre essas águas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim agradecidos dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração a presença, a companhia de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.